gente preparou para vocês algo que particularmente eu amei, né? Eu já tinha feito alguns spoilers para vocês do que seria, e é a nossa penteadeira. O que eu fiz? Eu usei uma mesinha de computador que eu já tinha aqui e resolvi transformar ela numa penteadeira. Ela estava sendo já usada como penteadeira, só que não tinha bem uma cara de penteadeira. Então, a gente mediu ela, viu tudo que seria preciso. A gente usou portas de guarda-roupa velho. Isso mesmo, quando a gente mudou para cá, já tinha um guarda-roupa aqui que estava bem caidinho, que o antigo dono não levou. Então, a gente usou as partes boas desse guarda-roupa para poder fazer as gavetas dessa penteadeira. Com relação à lista de materiais que vocês vão precisar, eu vou deixar também na descrição, mas para já ir falando para vocês algumas coisas que a gente vai precisar. A gente vai precisar de puxadores, vocês podem escolher da preferência de vocês. No meu caso, eu usei também os puxadores que já tinha no antigo guarda-roupa, tá bom? A gente vai precisar de uma tinta spray para poder pintar os puxadores, né? Porque normalmente com o tempo eles ficam mais arranhadinhos, mais sujinhos. Então, você vai lixar bem esses puxadores e vai pintar eles, tá bom? A gente também vai precisar de massa corrida ou massa acrílica para poder tapar os buracos que normalmente fica. Pelo menos no meu ficou por causa daquele buraco que tem na porta, para poder segurar a porta, tá bom? Então, eu tapei todos os buracos da madeira com a massa corrida e também as laterais, né? Porque como eu tive que cortar as portas, não ficou o acabamento certinho, tá bom? Nas laterais. Ficou a madeira crua ali. Então, eu precisei passar uma massa corrida para dar uma alisada, tá bom? Nas bordas da madeira, tá bom? A gente também vai precisar de tinta para madeira. No meu caso, eu usei uma tinta preta, tá bom? Lixa para madeira. Trilhos, tá bom? Pra gente pôr as gavetas. No meu caso, eu usei os trilhos de 30 centímetros, tá bom? Fita isolante pra gente cobrir o trilho na hora que a gente for pintar, tá bom? Os caixotes. E parafuso, bastante parafuso, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai precisar. Eu vou também deixar a lista dos materiais que eu utilizei, tá bom? Na descrição do vídeo. Não se preocupem e vai dar tudo certo. Eu não vou passar assim certinho as medidas para você agora, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, porque eu sei que nem todo mundo vai ter uma mesinha exatamente igual à minha. Então, quem tiver pode até utilizar as medidas, mas é bom conferir as medidas da sua mesinha para ver se realmente bate, tá bom? Mas quem não tiver uma mesinha de computador igual, não tem problema. Eu vou passar algumas dicas muito importantes para você fazer na mesinha que você já tem, tá bom? Então, para você fazer aí, não esquece de ficar até o final do vídeo para poder conferir essas dicas, tá bom? Que elas são muito importantes na hora de você fazer a sua gaveta, para ela encaixar direito na sua mesinha, tá bom? Já curtam aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Se inscreve no canal pra gente bater logo esses 100 inscritos, tá bom, gente? Aqui eu vou usar, ó, a tinta spray da Mundial Prime na cor dourado metálico, tá bom? Pra gente pintar os nossos puxadores. Você balança bem, tá? Pra misturar bem, tirar o pigmento do fundo, tá bom? Pra gente pintar aqui. Agora a gente vai deixar secar esse lado, pra depois virar e pintar do outro lado, tá bom? Então, aqui a gente vai usar, ó, parafuso tamanho 16, pra gente poder colocar os trilhos. A gente colocou parafuso nesses 3 cantos aqui, tá bom? Pra vocês verem. Nesse primeiro aqui, a gente vai deixar ele um pouquinho frouxinho na hora de apertar, pra gente poder regular, ó, aqui ele vai regular pra frente e pra trás na hora de colocar no trilho. E aqui, ó,
a gente vai deixar também, ó, pra poder regular ele de lateral aqui, tá bom? Pra poder encaixar direitinho com o trilho, tá bom? Então, não precisa apertar muito agora, porque você vai ter que ver na hora como é que tá o seu trilho lá, tá bom? Então, é isso aí. Agora a gente vai parafusar. Uma dica, na hora de colocar o trilho aqui no móvel, você vai colocar ele bem rentezinho aqui no móvel. Ele tá bem rente. E você vai deixar um espaço aqui embaixo de 1 centímetro. Lembrando que no móvel a rodinha ela vai ficar pra frente e no caixote a rodinha vai ficar pra trás, tá bom? Nunca se esqueçam disso, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, aqui embaixo vai ter 1 centímetro, tá? De altura aqui. E aqui a gente seguiu o tamanho padrão, tá bom? Então, aqui nesse meio aqui, vocês têm que deixar 5 centímetros, tá bom? De diferença aqui, para o caixote não bater um no outro, tá bom? E ficar direitinho, tá bom? E aqui em cima, a gente deixou aqui 4 centímetros de diferença também, tá? Porque a porta a gente ainda vai colocar a porta depois, tá bom? E aqui na lateral, tá vendo que tem um espacinho aqui? A gente tem que sempre deixar essa sobra, tá bom? Por causa das corrediças. Então, aqui o que a gente fez? Em vez de a gente fazer do tamanho do vão aqui, a gente fez 2,5 centímetros menor, tá? Pra poder caber os dois trilhos aqui, tá bom? Então, você sempre faça com 2 centímetros menor o seu caixote, tá bom? Do vão. E aqui no meio 5, embaixo 1 e aqui em cima 4 centímetros. Então, primeiramente, a gente fez esse caixote, né, da gaveta. Por que a gente fez assim? Para que na hora que a gente botasse a frente da nossa gaveta, o parafuso não ficasse aqui à mostra, porque ele vai ser pregado aqui por dentro. Aqui eu já preguei com puxador para vocês verem, tá bom? Então, a gente vai furar aqui por dentro, beleza? A gente vai fazer 3 furos, tá bom? Um mais nas laterais aqui. E um no meio. Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir a distância dos buraquinhos do puxador, tá bom? Você vai pegar uma trena e vai medir bem no meio, nem antes nem depois, você vai medir bem no meio de onde tá o furo. Aqui, ó, ele tá dando 13,1. 13,2 aqui. Tá bom? Então, vocês vão marcar 13,2 aí, se for do mesmo tamanho. Tá bom? Então, é assim que vocês vão medir. Bem no meio do furo. É um pulso, filho. Aqui na frente da nossa gaveta, o que a gente fez para pôr os puxadores? Eu não queria colocar ele bem no meio, então eu botei ele mais para cima. O que eu fiz? Marquei aqui os 5 centímetros que eu quero e aumentei mais ou menos 1,5, que é onde vai ficar o buraco do puxador, tá bom? Então, ó, eu fiz o buraco aqui, ó, com 6,5, tá bom? E aí, o que você vai fazer para você fazer essa marcação pro puxador? Primeira coisa que você vai fazer é medir sua madeira, tá bom? Você vai medir. Você vai pegar bem o meio dessa madeira, tá? Você vai pegar essa quantidade que deu aqui, dividir por 2 para dar o meio da madeira. Daí, você vai marcar onde tá o meio da madeira. Quando você fizer isso, você vai pegar o tamanho do seu puxador, lembra?
E vai botar meio para cada lado, metade para cada lado. E aí assim você vai saber onde é que tá o furo do seu puxador, tá bom? Aqui, ó, a gente já fez os 3 furinhos da frente da gaveta. Só um lembrete importante. Não façam do lado errado, gente. Ó, vocês vão fazer contra a rodinha da nossa entrada, tá bom? Porque a entrada é aqui, tá bom? A frente. Então, façam no lado contrário da rodinha, beleza? Aqui, ó, na hora de botar a frente da gaveta, o que a gente fez? A gente pegou uma cunha. Pra quem não sabe, isso aqui é uma cunha pra fazer um calçozinho aqui embaixo, pra marcar meio centímetro aqui embaixo. A gente marcou na cunha meio centímetro, ó, e fizemos uma marcação, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão deixar um espaçozinho embaixo. Lembra que a gente tinha deixado 1 centímetro abaixo do caixote? Então, aqui a gente vai pôr meio centímetro abaixo da frente da nossa gaveta, tá bom? Aqui, ó, a gente também botou a cunha aqui no meio. A gente deixou meio centímetro aqui, tá bom? Pra gente poder parafusar a frente da nossa... Gente, o resultado da nossa penteadeira. Gente, eu tô apaixonada por ela, vocês não têm noção. Eu demorei um pouco mais pra fazer, né? Porque só tinha um final de semana, mas, gente, tá muito linda. A gente ainda vai arrumar ela, né? Botar um espelho ali, uma penteadeira, uma prateleira, tá bom? A gente ainda vai arrumar bem esse cantinho aqui, tá bom? Pra vocês verem, tá? E, ó, estou amando o resultado dessa penteadeira. Porque não parece mais que isso já foi uma mesinha de computador.